Gostaria de convidar os queridos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, último capítulo do Evangelho de Mateus. Nós vamos refletir sobre um texto bastante conhecido, versículos de 18 a 20, e a gente vai buscar dar continuidade àquilo que nós temos feito, tá certo? Nós temos aprendido esses dias, esse mês, na igreja, aprendemos em outras datas também, mas nós temos focado nos 5 propósitos, nos quais a quarta igreja se fundamenta, e toda a igreja do Senhor deve se fundamentar. Temos aprendido que eles derivam do grande mandamento, dos 2 grandes mandamentos, o de amar a Deus sobre todas as coisas, que nos remete à adoração. O segundo, derivado desse, o amar ao próximo, que nos remete ao serviço. Este é o segundo propósito. E os outros 3 derivam-se desse, que seria a missão, que seria a comunhão, que seria o discipulado. Baseado nesse grande texto da grande comissão dos... Isso. E os outros 3 que derivam-se dos 2 primeiros grandes mandamentos, certo? E aí vem a missão, vem o batizar, inserir a inserção das pessoas na comunhão, e vem o discipulado. Então, nós gostaríamos de nos deter hoje no 3º e no 4º propósito nos quais nós nos firmamos, que seria então, está dentro aqui da grande comissão. Na semana, provavelmente estaremos trabalhando mais a questão da comunhão. Vamos trabalhar um pouco sobre a missão, e o discipulado nos compete nesta manhã, e aquilo que nós vamos estudar também na nossa escola bíblica dominical. E a nossa oração é que Deus abençoe a todos nós de forma grandiosa, abrindo as nossas mentes, o coração, e usando, como já foi falado, como instrumento usado fielmente pelo Senhor em suas poderosas mãos, para que sejamos edificados nesta manhã, fortalecidos pela palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 28, de 18 a 20, e temos por tema hoje a nossa pregação, a grande comissão. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez, queridos? Bendito Deus e Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, e por Tua graça e misericórdia, nós sejamos inundados, Senhor, pelo o trabalhar, o agir, o mover do Teu Espírito em nós, fazendo-nos mais e mais amadurecidos na fé, crescidos, Deus, no conhecimento e na graça do Senhor, nesta manhã. Assim nós te oramos, nos entregando todos em Tuas mãos, para que o Senhor nos abençoe de maneira plena. Assim nós oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor Jesus, Ele é o detentor de todo o poder. Todo o poder lhe foi concedido nos céus e na terra, concedido pelo Pai. Então Ele é o Senhor da criação, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida, se você já a entregou a Jesus. E nesse texto aqui nós vemos o Senhor comissionando os seus discípulos, entregando a todos eles e a todos nós, a toda a igreja no decorrer da história, até o fim dos tempos, até o fim dos séculos, nos dando essa grande missão. Que missão grandiosa é esta? Missão que não pode ser frustrada. Amém? Porque o próprio Jesus garante essa missão. Essa é a principal missão da igreja. Essa é a missão que todos nós temos, coletivamente e individualmente. Nós precisamos nos engajar nela. E como é que a igreja precisa proceder? O texto vai nos ensinar bem. Precisamos proceder da mesma forma como o Senhor procedeu conosco, sendo usados por Ele, sendo acompanhados por Ele, agirmos da mesma maneira. Sendo ajudado por Ele, nós devemos prosseguir
nós devemos ir adiante, nós devemos levar esta responsabilidade conosco e a cumprirmos. Exercermos a grande comissão do Senhor, como igreja do Senhor. Eu não sei se você se entende, talvez alguém aqui não se entenda ainda engajado nessa grande comissão. Espero que todos nós estejamos cientes de que estamos engajados. Espero que você tenha essa consciência, você esteja convicto disso, de que o que foi dito aqui há mais de 2000 anos atrás é algo que vale para mim e para você hoje. E é chegada a nossa vez, é chegada a minha, a sua vez. O bastão foi passado para nós, nós somos a igreja militante, nós somos a igreja que está trabalhando para o Senhor. Se você ainda não se ver engajado aqui, se você ainda não sentiu esse chamado do Senhor, a minha oração é que o Senhor te prepare nesta manhã. Que o Senhor abra o teu coração, que o Senhor o faça entender essa palavra e possa te trazer e possa te inserir nesta grande missão. Essa missão de anunciar o Evangelho, essa missão de fazer discípulos, essa missão de batizar, essa missão de comunhão do povo de Deus e assim refletir a luz, fazer brilhar a luz do Senhor neste mundo de trevas, nesse mundo tão carente de ver a igreja do Senhor cumprindo o seu papel de ser sal e de ser luz, sal da terra e luz do mundo, refletindo a luz daquele que é a luz do mundo de fato. Nesse contexto aqui é o contexto de ressurreição. Aquele que é a estrela da manhã, ele ressurgiu, a nova luz da nova aurora brilhou. E se ela brilhou também nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos. Nós precisamos depender desse Senhor. Nós precisamos entender os aspectos aqui da grande comissão para que possamos cumpri-la de forma obediente, de forma servil, de forma tão abençoadora, de forma muitas vezes árdua, cansativa, mas de forma também alegre, de forma jubilosa. É isso que o Senhor espera de nós como igreja dele. Eu gostaria que você fosse para o texto comigo. O texto inicia dizendo, e a gente observa o primeiro aspecto dessa grande comissão dada aos discípulos do Senhor, dada à sua igreja, dada a mim, a você, também nesta manhã. O texto do versículo 18 diz: Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, que foram encontrar-se com ele, depois da sua ressurreição, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Gostaria que você guardasse isso no coração. Aqui nós temos a condição fundamental na qual se baseia a grande comissão. Nós precisamos entender isso. Nós estamos realizando esta missão, nós estamos realizando esta grande obra do Senhor sob a autoridade daquele que tem todo o poder, daquele em quem todas as coisas foram criadas, daquele que de fato é o Senhor soberano sobre os céus e sobre a terra. O texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Ele falou aos seus discípulos e ele fala a mim e a você nesta manhã. Ele fala ao meu e ao seu coração nesta manhã essas mesmas verdades. Então tome como se o Senhor aqui estivesse agora falando por intermédio de mim ao seu coração. Se você é a igreja do Senhor, Ele está nos falando que toda autoridade, todo poder, é isso que quer dizer aqui esta palavra, para a autoridade. Toda autoridade, todo poder pertence a Ele. Ele tem autoridade, Ele tem poder para realizá-la. Por isso que nós pedimos a Deus, Deus nos agracia. É por isso que nós precisamos depender de Deus. Deus nos ajuda a depender de Ti para que realizemos esta obra. Porque, por natureza, somos acostumados a ceder, muitas vezes, ao orgulho, a acharmos que somos alguma coisa sem a graça de Deus. E esta missão, qualquer outra, pode até ser realizada, se você acha que pode realizar na força do seu braço. Mas é impossível realizarmos esta missão sem dependermos da autoridade daquele que nos comissionou, daquele que nos envia, do Senhor Jesus, do Senhor da igreja. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Isso reflete, queridos, eu gostaria que você pudesse abrir aí, abra sua Bíblia em Daniel 7,14, Daniel 7,14. Esse texto aqui nós vemos o cumprimento do que fora dito por este profeta, por Daniel. Veja o que é que diz Daniel 7,14. Fazendo referência ao que nós estamos lendo aqui. Diz assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem.
O seu domínio é domínio eterno, que não passará. E o seu reino jamais será destruído. Amém? Jamais será destruído o reino do Senhor. O reino que Ele já começou implantando de maneira espiritual no meu e no seu interior. Ele reina em nós. Esse reino não vai ser destruído, pelo contrário. Esse reino tem crescido e vai crescer. Esse reino alcançará todos os eleitos de Deus. E Ele vai realizar esta grande obra através de mim e de você, porque Ele tem toda a autoridade. A autoridade pertence ao Senhor e Ele nos mandou então que possamos ir. E indo neste mundo, a gente possa de fato realizar esta grande missão sob a autoridade do nosso Senhor Jesus. Segundo aspecto importante que a gente precisa notar aqui nesse texto. Versículo 19. Gostaria que vocês lessem comigo. Vamos ler todos nós. Versículo 19, o que é que diz? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Veja que ele mostra agora como esta grande missão deve ser realizada, como nós devemos proceder. Aqui nós temos esses verbos, ide, nós temos esse verbo batizando. Se você for ao verbo 20, você vai ver o verbo ensinando e o verbo fazer discípulos. Só o verbo fazer discípulos aqui está no imperativo, no grego. Os outros estão na forma como no nosso português, no gerúndio. Por isso que aqui está assim, não o primeiro, o ide, que também tem a ideia de indo no grego. A ideia é que fazer discípulos de fato é imperativo. Nós precisamos fazer discípulos. E indo a gente deve fazer, ou seja, aonde Deus nos tem enviado, aonde nós estamos, aonde você for, você precisa fazer discípulos. Nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos ensinar pessoas com as nossas bocas e com o nosso testemunho, com o nosso modo de vida. Queridos, nós precisamos pedir a Deus graça, que Deus nos dê graça para que a gente não procure fazer discípulos apenas falando. Não se faz discípulo apenas falando. É impossível. No reino do Senhor não vale o faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Nós precisamos fazer discípulos falando e sendo exemplos. Aonde Deus nos tem mandado, indo por onde a gente for, as pessoas precisam ver em nós, nos nossos atos, o que é de fato ser um discípulo de Cristo. Ele diz, indo portanto, fazei discípulos de todas as nações. O fazer discípulos, queridos, é algo de grande responsabilidade. É algo que a gente precisa olhar para aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios. Gostaria que os irmãos postassem aí. 1 Coríntios 11:1, texto muito conhecido. O fazer discípulos tem tudo a ver com o que Paulo disse. Sede meus, o quê? Imitadores. Assim como eu sou de Cristo. O texto é uma ordem para nós fazer discípulos, mas esse fazer discípulos não está plenamente associado ao que nós devemos fazer. Isso começa com a graça do Senhor. O fazer discípulos começa com o anúncio do Evangelho. Como Cristo fez comigo e com você. Como Cristo fez com esses discípulos. O Senhor mesmo os chamou. O Senhor mesmo implantou em seus corações. Falou aos seus ouvidos o Evangelho do próprio Cristo, a chamada ao arrependimento, para que então eles pudessem segui-lo. A voz do Senhor os chamou. A voz do Senhor chamou a mim e chamou a você, através de quem Ele quis usar. Então, o fazer discípulos carrega essa responsabilidade de nos esforçarmos ao máximo para anunciar, para falar, anunciar as boas novas do Senhor, anunciar que Cristo nasceu, anunciar que o Salvador veio ao mundo, que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, mas depender totalmente da graça de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas só Cristo pode converter vidas. Só Ele pode converter pessoas a Ele. Por isso que eu e você precisamos depender de Deus. Ainda que seja um imperativo fazer discípulos, nós precisamos depender totalmente, estarmos totalmente dependentes do Senhor.
para que Ele atue através de nós, para que aquilo que o meu e o seu coração deseja, em Cristo, deseja, pela obra do Espírito Santo, seja algo que possa ser realizado, seja algo que possa ser buscado em Deus, o poder para que possamos vivenciá-lo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Nós não podemos escolher os lugares que devemos pontualmente pregar o Evangelho. O Senhor, na sua infinita graça, o Senhor, na sua agenda eterna, Ele já programou. Por isso nós precisamos ainda mais de depender do Senhor. Precisamos sonhar, precisamos fazer planos, mas entender que o Senhor já tem os lugares onde Ele quis inserir a mim e a você. Os lugares onde Ele quer que eu e você vá. E nós já estamos inseridos neles, para que o seu nome seja glorificado. Aonde Ele nos levar, certamente Deus tem os seus escolhidos para fazer isso de forma integral, para levá-los aos lugares mais longínquos, para realizarem a obra do Senhor na força do poder do Senhor. Mas a todos, a toda a igreja, compete aonde a gente for, aonde o Senhor nos tem levado, compete proclamarmos, anunciarmos o Evangelho, para que o Senhor, chamando, acrescentando os que estão sendo salvos à igreja, nós possamos fazer discípulos deles. Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, toda a terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem algo interessante que teólogos de vários países, quando se reuniram no congresso de Lausanne, ou Lausanne, eles trouxeram para nós em um pensamento. E eu vou parafrasear o que eles disseram. Eles disseram que aqui nós podemos ver que todo o Evangelho deve ser pregado a todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, por cada um de nós. Nós precisamos estar envolvidos, precisamos conhecer esse Evangelho, precisamos estar cheios dele, para que ele transborde em nós, e ele alcance aqueles que estão ao nosso redor, e assim vidas sejam impactadas pelo poder do Senhor. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome da Trindade Santa. É interessante nós notarmos aqui que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito estão sempre envolvidos em toda a história da igreja, cuidando da igreja, abençoando a igreja. Nós vemos uma referência assim também no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Filho estava sendo batizado, o Espírito desce sobre ele em forma de pomba, e o Pai brada dos céus, com a sua poderosa voz, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, que formamos a igreja do Senhor, também um dia fomos inseridos nesta igreja por meio deste rito do batismo, e fomos também batizados. A Trindade Santa estava envolvida nesse momento tão precioso, e a gente tem visto tantas vezes aqui, que coisa abençoadora, que maravilha esta para a igreja, ver os irmãos assim como nós sendo batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, carregando sobre si este peso de glória, de autoridade, de capacitação que vem e que continua vindo, que sempre virá sobre a igreja do Senhor, para que ela cumpra esse propósito tão sublime de anunciar o Evangelho, e ver Deus trazendo pessoas à comunhão da igreja, para desfrutarem dessa harmonia que Deus nos proporciona viver pelo seu Espírito, e assim eles irem sendo ensinados no dia a dia, na caminhada. É por isso que agora ele vai como se expandir aquilo que ele vem dizendo. Depois de dizer: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora ele vai dizer no versículo 20, quem pode ler comigo? Vamos lá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção no que ele diz no início: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. Queridos, esse processo de discipulado conosco, quando as pessoas são inseridas na igreja, ele tem o seu início justamente no nosso modo de vida. Aqueles que adentram a igreja, eles precisam ver em nós que nós guardamos aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Eles precisam ver em nós o reflexo do caráter de Deus. Eles precisam ver em nós atitudes de misericórdia, atitudes de perdão, atitudes de bondade, atitudes de amor, atitude de serviço, atitudes de adoração, porque nós devemos ensiná-los a guardá-lo, aquilo que Deus nos tem ensinado. Então, nesse convívio de uns com os outros, nós vamos crescendo e vamos aprendendo. Aqueles que adentram a igreja precisam ver em mim, precisam ver em você, precisava ver aqui nos discípulos essa harmonia, essa comunhão dos céus, que só Deus pode proporcionar. Onde gente de diferentes classes, de raças diferentes, de faixa etárias diferentes, podem conviver em harmonia, podem conviver bem sobre a graça do Senhor. Eles precisam ver em nós, todos aqueles que entram precisam aprender, principalmente olhando, testemunhando aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz. Então guarde isso no seu coração. Você e eu estamos sendo sempre observados em tudo que a gente faz. Isso faz parte desse discipulado. E a gente precisa ensinar aqueles que estão entrando, nós precisamos discipular, essa é uma missão de cada um de nós. Não compete só aos pastores, nem aos presbíteros, nem aos diáconos, nem somente aos líderes de ministério, mas compete a todos nós. Ensinar a guardar. E guardar tem tudo a ver com a obediência. Guarde essa palavrinha guardar aí como se fosse obediência, ensinando-os a obedecerem. Obedecerem o quê? Todas as coisas que o Senhor nos ordenou. Nós somos mestres às vezes para querer ensinar aos outros somente aquilo que nós achamos que é importante, que de fato é, mas que às vezes convém a mim, mas não convém ao Senhor. Nós somos muito hábeis em querer ensinar aquilo que muitas vezes pode nos deixar bem na fita. Nós somos tardios, nós somos covardes muitas vezes em não ensinarmos aquilo que as pessoas precisam aprender. Anunciar o Evangelho do Senhor na íntegra, os ensinamentos do Senhor na íntegra. Às vezes nós passamos a mão na cabeça, deixamos de ensinar com o nosso testemunho e com a nossa boca aquilo que Deus tem nos ensinado e que nós precisamos ensinar. Então, esse guardar, ensinar a guardar os mandamentos começa com o nosso comportamento. Depois com a nossa teoria, com aquilo que temos aprendido, ensinar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. Daí, pessoal, a importância de eu e você conhecermos a palavra. Para que nesse discipulado nós não venhamos ensinar aquilo que nós somente queremos. Porque senão a gente vai cair em um erro tremendo, pessoal. A gente vai cair num erro tremendo de fazer, como eu posso dizer, fazer admiradores. Nós vamos cair no erro tremendo de fazer fãs e não de fazer discípulos de Cristo. Porque muitas vezes quando dizemos só aquilo que nós queremos dizer para que não saiamos mal na fita, para passarmos a mão na cabeça, nós vamos fazer sim, como que as pessoas nos vejam como pessoas legais, pessoas coniventes muitas vezes com os erros das pessoas, e vamos deixar de fazer discípulos. Deus não chamou a gente para fazer fãs. Deus não chamou a gente para fazer admiradores da nossa própria pessoa. Deus nos chamou para fazermos discípulos de Cristo. Isso só pode ser feito mediante o guardar a nossa obediência e o nosso falar e a nossa orientação da palavra de Deus. Por isso é tão importante a igreja investir na doutrina, no ensinamento. E a igreja tem feito isso, graças a Deus, e vai fazer muito mais. Precisamos investir. É somente ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado, e nós vamos fazer discípulos.
Como eu e você precisamos disso. Isso é algo que é árduo, irmão. Isso é algo que vai de encontro a mim e a você, como seres humanos que ainda pecam. Mas isso é algo totalmente possível. Totalmente possível. Quando nós realizamos na força do Senhor. Sob a autoridade daquele que é o Senhor da igreja. Quando nós fazemos em obediência ao que Ele nos diz. A gente precisa disso. A gente necessita disso. E Ele diz, eis, preste atenção no finalzinho do versículo 20. Vocês podem ler comigo? O que é que o Senhor Jesus diz? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso nos remete, queridos, àquilo que é dito lá em Mateus 1:23, se eu não me engano. Quando a Bíblia diz que o nome dele é Emanuel. Quer dizer o quê? Deus conosco. Queridos, eu disse no início que esta missão ela não pode fracassar. Ela não pode ser frustrada. Justamente por causa dessa afirmação, do que essa afirmação significa. E eu preciso guardar isso comigo, para que eu entenda que nos momentos de dificuldades que eu tenha, para pregar o Evangelho, para guardar o que Deus me ensinou, para ensinar aos outros com o meu exemplo, eu possa recorrer àquele que nunca me abandona. Aquele que sempre está comigo, aquele que sempre está com você, aquele que sempre esteve com a igreja, acompanhando a igreja. Aquele que disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso lembrar disso. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está com a igreja, todos os dias, em todos os momentos. Então, querido, na hora que a vergonha bater, no seio da família, quando você tem a oportunidade de estar dando o seu bom testemunho, exalando o bom perfume de Cristo, fazendo brilhar a luz do Senhor através da sua vida, você não venha se acovardar. Você recorra àquele que nunca te abandona, aquele que é o poder, aquele que é misericordioso, aquele que tem toda a capacitação, aquele que vai te ajudar, aquele que vai estender a mão a você e vai te conduzir nesse caminho de obediência. Se não for assim, é porque nós não estamos no Senhor. Porque Jesus disse algo de total importância para nós, para que possamos cumprir a grande comissão. Ele subiu, foi assunto aos céus, e antes dele ser assunto aos céus, ele disse assim: permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Sejam revestidos com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você? Amém? Deus te deu o Espírito para te capacitar, para te dar o poder. No momento em que você é tentado na sua escola, no seu colégio, na sua faculdade, a ser mais um com a maioria, a ser levado pelas doutrinas desse mundo, as heresias deste mundo, a ser conivente com aquilo que você sabe que não pode ser. No momento em que o medo bater, que a multidão te assustar, lembre-se, Jesus é com você. Jesus é comigo. Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Eis que eu estou convosco. E que coisa maravilhosa nós lembrarmos aqui desse atributo do Senhor. Ele é onipresente. Não há um de nós aqui que possa se ver em circunstância tal ou tais, semelhantes a estas que eu estou falando, que possa dizer assim: eu estou só. Apesar de que muitas vezes podemos dizer, mas a verdade é, Ele é Emanuel. Ele é contigo, Ele é comigo. Aqui está a certeza de que esta obra irá ser cumprida. Aqui está a certeza de que o Senhor que me chamou e que te chamou e que nos comissionou nesta grandiosa missão, vai realizá-la.
Ele veio com a sua graça, com o seu amor, nos alcançou. A luz dele radiou nas nossas vidas, porque ele ressuscitou, ele pode viver em nós, a sua vida nos foi dada, ele nos agraciou, ele nos tem ensinado, ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos faz anunciar o Evangelho, ele está conosco, nunca vai nos abandonar, ele vai concluir a obra, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que começou esta boa obra em nós, há de completá-la, na pessoa bendita do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos nós, seus filhos em Cristo Jesus, nos deu Jesus, para que nele essa obra seja completa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nós não podemos deixar passar por nós tantas oportunidades que Deus nos dá no dia a dia. Essa é uma missão que a gente tem que levar muito a sério. O Deus que me chamou, o Deus que te chamou, não nos deu espírito de covardia. Ele nos quer ousados nesta grande missão. A autoridade é dele. Nunca se deixe inibir quando Deus disser a você: vai e fale em meu nome, ou te der a oportunidade de você testemunhar dele, te der as oportunidades de você fazer a diferença com um bom testemunho, sendo obediente a Cristo. Nunca se esqueça que aqueles ou aquilo que pode te amedrontar é infinitamente, é imensuravelmente menor do que aquele que te deu autoridade e que disse: vá sobre a minha autoridade, vá sob a minha ordem e anuncie este Evangelho. A autoridade é do Senhor. Por isso eu e você, nós devemos ir, nós devemos obedecer ao Senhor, nós devemos fazer esses discípulos, nós devemos estar alegres com cada um daqueles que Deus tem chamado aqui, que Deus tem alcançado. Tem sido um momento de muita alegria na nossa igreja, um momento de batismo, um momento de nós nos confraternizarmos com esses novos irmãos. Nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos dizer: Deus usa-nos mais e mais, Deus acrescenta mais e mais, Deus nos dá o poder de vivermos nessa partilha, nessa comunhão, nessa harmonia, nessa partilha de oração, de vida comunitária, para que o Senhor vá acrescentando mais e mais aqueles que Ele tem desejado salvar, aqueles que Ele quer salvar, através de mim e de você, como instrumentos poderosos do anúncio do seu Evangelho, para que vidas sejam salvas. A gente precisa disso. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos nos alegrar. Essa é a grande missão que nós temos. Nos alegrando com esses irmãos, introduzindo-os no seio da nossa comunhão, abraçando-os, amando-os, buscando crescer e amadurecer, para que não sejamos peso para eles, para que sejamos de fato instrumentos em suas mãos. A gente precisa disso. E a gente precisa fazer isso confiados de que temos tudo o que precisamos, todo o material, toda a orientação, toda a palavra nos foi dada, tudo o que a gente precisa ensinar as pessoas, Ele nos deu. Nós temos a sua bendita palavra. Guarde essa palavra no seu coração. Se você guardar essa palavra no seu coração, se você ler nela de dia e de noite, se você meditar nela, o seu coração vai estar cheio da palavra. E sabe o que é que vai acontecer? Aonde você estiver, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Certamente a obra do Senhor será anunciada. Certamente a palavra do Senhor penetrará vidas. Certamente o Senhor vai abençoar esse trabalho. E aí lembre-se disso. Guarde no seu coração. O Senhor da obra, o Senhor que nos comissionou, Ele está comigo, Ele está com você. De maneira tão íntima, que Ele habita em nós. Somos templos do seu Espírito. Ele há de realizar. Então,
Se você tem medo, se você tem problemas, se você tem barreiras, se você tem empecilhos, que você olha assim e diz: isso é empecilho para que eu proclame o Evangelho, para que eu faça discípulos. Ore ao Senhor. Gostaria de convidar você para que nesse momento você esteja orando ao Senhor. Você possa curvar a sua cabeça e dizer: Deus, me ajuda. Cada um de nós sabe onde a gente tem falhado nessa nossa missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Cada um de nós sabe. Gostaria que você colocasse diante de Deus: Deus, me ajuda. Deus, quebra essa barreira da timidez. Deus, quebra essa barreira do orgulho. Quebra essa barreira do medo de enfrentar as coisas, de enfrentar a opinião dos outros quando é preciso. Quebra, Senhor Deus, essa covardia, porque às vezes nós somos covardes mesmo. Às vezes, infelizmente, nós temos sido empecilhos, somos empecilhos, podemos ser empecilhos a esta obra tão primordial nas nossas vidas, essa missão de Deus. Que eu e você seja como alguém foi na nossa vida, que eu e você sejamos, seja eu, seja você, como Cristo foi na vida dos discípulos, que os chamou ao arrependimento, que disse: vocês precisam se arrepender, vocês precisam entregarem-se àquele que pode perdoar, vocês precisam dele para que possam povoar os céus. E assim, confiados nesse Senhor Jesus maravilhoso, nesse Senhor dos céus e da terra, nesse Senhor da igreja, nesse Senhor da grande comissão, a gente possa caminhar. A gente possa caminhar esvaziados de nós mesmos e de tudo aquilo que é empecilho, tudo aquilo que é embaraço. Que o Senhor nos ajude. Ore nesse momento ao Senhor. Coloque diante do Senhor as suas dificuldades. Abra o seu coração. Deus, todos nós precisamos do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Estamos aqui como o teu povo. O Senhor conhece os teus. Deus nos faz aqui antes de sentirmos que estamos, Deus, engajados nesta missão. O que pode acontecer de maneira enganosa nos faz estar conscientes, nos faz estar, Deus, racionalmente persuadidos pelo Espírito, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Senhor, para que possamos de fato estar engajados, porque o Senhor nos engajou nessa missão. E aí sim, Deus, nos faz sentir esta grande responsabilidade, saber dessa responsabilidade, nos faz abraçá-la, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos, como já temos sido ensinados, a amar ao Senhor acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, para que possamos cumprir a grande comissão do Senhor. Por isso, Deus, nos faz totalmente dependentes do Senhor, nos faz totalmente gratos ao Senhor, nos faz totalmente, Deus, reconhecedores da graça maravilhosa, do amor do Senhor que nos alcançou, e de que por isso, Deus, nós podemos então de fato desfrutar deste grande privilégio de fazermos parte desta grande missão, a missão do Senhor, a missão de Deus. E assim Deus nos faz envolvidos uns com os outros, envolvidos, Deus, com o trabalho do Senhor, envolvidos, Senhor, de maneira tal, de maneira tão integral, Deus, que os empecilhos sejam jogados fora, sejam tirados pelo poder do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da dificuldade minha e de cada dificuldade de cada irmão aqui presente, Deus. Reveste-nos com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Enche-nos com o teu Espírito, penetra-nos, Deus, nos faz abundantes na palavra do Senhor nos nossos corações, para que possamos ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que não será vão, Senhor Deus, o nosso trabalho no Senhor.
Expulsa de nós, Deus. Faz uma varredura santa, Deus. Santifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Nos faz mais envolvidos com o Senhor do que com a própria obra, para que a obra do Senhor seja realizada pelo Senhor através de nós. Nós precisamos do Senhor. Nós somos pequenos, Deus. Nós somos limitados. O mundo é maléfico. O inimigo das nossas almas não dá trégua. A própria carne não dá trégua. Mas antes de todas estas coisas, antes da fundação do mundo, o Senhor já nos havia escolhido. Desde lá nós já éramos teus. Somos do Senhor e por isso nos alegramos. O Senhor nos alcançou. Queremos agradecer ao Senhor, Deus, por aqueles que o Senhor usou, para que nós pudéssemos ouvir o Evangelho um dia e nos rendermos a Ti. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas. Tem pessoas às vezes que nem sabem e foram parte do trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Que assim também, Deus, o Senhor não nos deixe perder esse privilégio de sermos partes desta obra do Senhor na vida de tantos irmãos nossos que o Senhor ainda há de chamar. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos a nós. Nós somos a igreja do Senhor, os nossos irmãos espalhados por toda a face da terra. Ajuda-nos, Senhor. Como igreja militantes, nós queremos guerrear ao lado do Senhor dos exércitos, sabendo que a vitória é certa em nome do Senhor, querendo, desejando sempre que esse seja o intuito dos nossos corações, enquanto vivermos, declarar as obras do Senhor, declarar os teus poderosos feitos, anunciar o teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Deus nos usa, faz cair por terra toda barreira e nos perdoa pelas vezes que temos perdido de ser sal e de ser luz, de guardarmos a tua palavra em obediência ao Senhor e assim sermos bons exemplos para aqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos nesta caminhada a amarmos de fato, a sermos misericordiosos, sermos bondosos, Deus, a estarmos unidos nesse amor que é o vínculo da perfeição. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti, nos entregamos em Tuas mãos. Continua a realizar a Tua obra através da Quarta Igreja. Sabemos que o Senhor tem começado uma grande obra, sabemos que o Senhor estará sempre realizando. Te agradecemos porque esta é a nossa vez de estarmos aqui, de sermos usados pelo Senhor. Como sempre dizemos, Deus, estamos fazendo uma grande obra de modo que não podemos parar. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente com a Tua destra fiel. Assim, Deus, nós Te oramos. Bendito Deus e Pai, nós Te agradecemos. Nós oramos no nome do Senhor da igreja, do Senhor das nossas vidas, do Salvador, Cristo Jesus. Amém. Maravilhosa graça.